Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. O único sobrevivente do ataque a 4 médicos na zona oeste do Rio diz num vídeo que está se recuperando bem. A polícia do Rio identifica 3 dos 4 corpos que seriam dos suspeitos de atirar nos médicos. Eles seriam integrantes de uma milícia e teriam matado por engano. A seca deixa o norte do país em alerta. O Rio Madeira, em Rondônia, atinge o menor nível da história. E 40 cidades do Amazonas estão em situação de emergência. Já no sul do Brasil, a previsão é de temporal. A tradicional festa alemã Oktoberfest em Santa Catarina é cancelada pela primeira vez na história. Sexta-feira, 6 de outubro, o Brasil TV está no ar. Um dia depois do ataque contra 4 médicos que chocou o país, o único sobrevivente dessa tragédia disse que está se recuperando bem. Um vídeo de Daniel Proença, de 32 anos, foi divulgado hoje nas redes sociais. Tô bem, viu? Tá tudo tranquilo, graças a Deus. Só algumas fraturas, mas vai dar certo. A gente vai sair dessa junto, tá? Valeu pela preocupação, obrigado. A Polícia do Rio encontrou, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, 4 corpos que seriam dos suspeitos de assassinar os médicos num quiosque da Barra da Tijuca. A principal linha de investigação é a de que os médicos foram mortos por engano. A polícia analisa câmeras de segurança para saber o trajeto do carro dos bandidos que mataram os 3 médicos no quiosque. Os agentes receberam informações de que o grupo teria fugido para a Cidade de Deus, comunidade também na Zona Oeste. Os investigadores dizem que depois da morte dos médicos, houve uma reunião na Vila Cruzeiro, uma favela da Zona Norte, com a participação dos assassinos e de chefes da facção criminosa presos em Bangu por videoconferência. Horas depois, nesta madrugada, a Delegacia de Homicídios encontrou 4 homens mortos. 3 estavam dentro de um carro perto do Rio Centro, na Zona Oeste, e outro num segundo veículo na Gardênia Azul, comunidade próxima. A polícia confirmou que 2 dos 4 corpos são suspeitos do ataque contra os médicos. Felipe Mota Pereira, o Lesque, e Rian Nunes de Almeida. A polícia suspeita que eles teriam sido executados a mando de chefes da facção por terem matado os médicos por engano. Segundo os investigadores, um informante passou no quiosque e teria dado a informação errada para os criminosos. E um dos médicos pode ter sido confundido com um miliciano. À esquerda, o ortopedista Perseu Ribeiro Almeida. À direita, Tailon de Alcântara Barbosa, filho de Dalmir Barbosa, apontado como um dos chefes da milícia de Rio das Pedras. Tailon chegou a ser preso em 2020 por envolvimento com um grupo criminoso e foi para a prisão domiciliar em março deste ano. No mês passado, ganhou liberdade condicional. O endereço de Tailon, cadastrado na Vara de Execuções Penais, fica num condomínio a poucos metros do quiosque onde os médicos estavam. O miliciano é rival do traficante Felipe Mota Pereira, o Lesque, encontrado morto hoje. Lesque era miliciano, mas trocou de lado e passou a integrar a maior facção criminosa do Rio. Outro bandido investigado pelo ataque contra os médicos é Juan Breno Rodrigues, conhecido como BMW, braço direito de Lesque. A polícia suspeita que os assassinos queriam vingar a morte de um comparsa do tráfico a mando de milicianos no mês passado. O Ministério da Justiça e Segurança Pública já sinalizou que quer ampliar a estrutura da Polícia Federal aqui no Rio de Janeiro para ajudar a combater o tráfico de drogas e as milícias. Será um reforço que já foi visto antes em grandes eventos que a cidade sediou. Hoje, o secretário executivo do Ministério deu detalhes numa entrevista à Globo News. Houve uma iniciativa, na época comandada pela Polícia Federal, chamada Missão Suporte, uma missão que trouxe para o Rio de Janeiro para preparar a construção dos grandes eventos, da Olimpíada e da Copa do Mundo. A Polícia Federal aqui teve reforço no efetivo, reforço, investimentos na área de inteligência, de tecnologia. É isso que nós vamos fazer com a Polícia Federal. O policiamento ostensivo cabe ao governo do Estado e cabe a ele decidir a melhor forma de conduzir essa questão. O terceiro corpo identificado pela Polícia Civil do Rio é de Tiago Lopes Claro da Silva. Os 3 médicos assassinados no Rio vão ser enterrados amanhã. Diego Ralph Bonfim, irmão da deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, foi velado em Presidente Prudente, no interior paulista.
O corpo do médico Diego Ralph Bonfim deve ser enterrado neste sábado no cemitério Campal de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, cidade onde a família dele mora. O velório estava marcado para começar na madrugada, mas por causa do mau tempo, o voo atrasou com a chegada do corpo. Diego Ralph Bonfim tinha 35 anos, era especialista em reconstrução óssea. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Ele era irmão da deputada federal pelo PSOL, Sâmia Bonfim, casada com o também deputado federal Glauber Braga. O corpo do médico desembarcou em Presidente Prudente depois de uma série de atrasos do voo. Ele veio de helicóptero e por volta do 12:30 chegou ao local do velório. Um momento muito difícil para os familiares. Em nome da minha família, eu queria agradecer a solidariedade que veio de diferentes cantos do país, das mais diversas entidades, pessoas, todo mundo. A gente agradece de coração. O velório de Perseu Ribeiro Almeida começou agora há pouco. O corpo dele saiu do Rio pela manhã e será velado e enterrado em Ipiaú, no interior da Bahia, onde o médico nasceu e onde os pais dele moram. O enterro do corpo de Perseu Almeida está marcado para amanhã. Ele tinha acabado de completar 33 anos e deixa mulher e 2 filhos. Já o corpo de Marcos Corsato deve ser enterrado na capital paulista amanhã. Mas ainda não há detalhes sobre o velório do médico que atuava no Hospital das Clínicas da USP desde 1992. Ele deixa a mulher, filhos e uma neta. Na Bahia, a Polícia Civil investiga a morte de um agente penitenciário dentro de um shopping de Salvador. Lá, um agente disciplinar penitenciário foi baleado e morreu em uma tentativa de assalto que aconteceu em um shopping localizado em uma das avenidas mais movimentadas daqui de Salvador. A vítima foi identificada como Felipe Santos de Oliveira, de 29 anos, chegou a ser socorrida para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos. Testemunhas contam que 3 criminosos fortemente armados chegaram ao centro de compras e, a partir daí, Felipe percebeu a movimentação, reagiu, acabou atingindo 2 criminosos, mas também foi baleado e não resistiu aos ferimentos. Até o momento, ninguém foi preso. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa investiga o caso. Câmeras de segurança da região estão sendo recolhidas. Nós procuramos a assessoria do shopping da gente para buscar mais informações, mas não tivemos retorno. Felipe Oliveira para o Brasil TV. A polícia de São Paulo procura criminosos que explodiram 2 agências bancárias em Salesópolis, no interior do estado. A cidade foi invadida por criminosos por volta das 2:30 da madrugada. Nesse vídeo, gravado por um morador, é possível escutar os tiros. Essa outra imagem, de uma câmera de segurança, mostra a movimentação dos carros usados pela quadrilha. Salesópolis fica no Alto Tietê, a mais ou menos 100 quilômetros da capital. Quem mora na cidade, que tem cerca de 17 mil habitantes, acordou assustado com o barulho das explosões. Estava um silêncio total, daqui a pouco ouvi uns pipocos, né? Falei, é tiro. Aí daqui a pouco uma primeira explosão, daqui a pouco a segunda. Eu tinha levantado para cobrir o cachorrinho que está doentinho, daí eu vi o barulho. 2 disparos, aí já escutei a bomba já. E depois outra rajada de tiro, não sei aonde. 2 agências da cidade foram atacadas, uma da Caixa Econômica Federal e outra do Banco Santander. A quantia em dinheiro levada pelos ladrões ainda não foi divulgada. Segundo a Polícia Militar, os criminosos chegaram aqui na cidade em 3 carros e 2 motos. Na hora da fuga, os bandidos abandonaram um dos veículos. É esse carro preto que a gente vê aqui. A gente percebe que a lateral dele está bastante danificada e a polícia tenta entender agora se os bandidos tentaram explodir o carro para se livrar de alguma prova ou se ele ficou assim de forma acidental durante as explosões. A única base da Polícia Militar de Salesópolis fica a cerca de 50 metros das agências atacadas. Assim que ouviram as explosões, os agentes que estavam de plantão ligaram para a central da PM na capital e pediram reforço. Quem sempre viveu em Salesópolis diz que aquela sensação de tranquilidade de antes já não existe mais. A insegurança é grande, né? Uma cidade pequena, a gente não está acostumado, né? Muito triste. Lugar sossegadinho, né? Nos últimos meses, essa insegurança vem se espalhando por outras cidades do Alto Tietê. Com os casos dessa madrugada, são pelo menos 4 ataques em menos de 3 meses. Segundo a polícia, ninguém ficou ferido e nenhum criminoso foi preso.
A Secretaria da Segurança Pública do Estado informou que, de janeiro a agosto desse ano, os roubos a banco caíram 46% em comparação com esse mesmo período no ano passado. O Santander e a Caixa Econômica informaram que estão colaborando com as investigações. Uma audiência pública no Acre discutiu a inclusão de pessoas LGBTQIA+, no mercado de trabalho. O mercado de trabalho para a população LGBTQIA+, foi tema de uma audiência pública realizada nesta sexta-feira pelo Ministério Público do Trabalho. O evento faz parte da programação da 16ª Semana da Diversidade, que teve início na última terça-feira. O objetivo é a conscientização para o combate à discriminação e a orientação de pessoas LGBTQIA+, para a inclusão no mercado de trabalho. Segundo a Associação de Travestis e Transgêneros, a promoção de emprego e renda é uma questão de justiça social e de respeito aos direitos humanos, que deve ser uma prioridade para o Estado e para toda a sociedade. Dados apontam que no Brasil, apenas 4% das pessoas transexuais possuem emprego formal, 6% empregos informais e 90% têm a prostituição como única forma de trabalho. André Amaral para o Brasil TV. A seguir, começa em Belém a mais longa das procissões do Círio de Nazaré. É já já. Os 40 municípios do Amazonas decretaram situação de emergência por causa da seca. A estiagem provoca prejuízos em todo o estado. Na medida que as águas vai baixando no leito do lago, aqui também vai baixando. Então a gente tem que cavar mais, que é para ela acompanhar a água. Essa é a segunda vez em menos de um mês que seu Isaac precisa cavar esse poço perto de casa. A terra seca antes era uma área com muita água, mas a estiagem mudou o cenário. Ele mora em um bairro de Manaus, às margens do lago do Puraquequara. Esse ano eu pelo menos ainda não tinha acompanhado uma seca no nível dessa, né? Em 2010 teve uma seca muito grande, mas não chegou ao nível dessa que está agora. Aqui o lago já secou. Barcos e flutuantes estão encalhados. Na dificuldade, ele trabalha também para ajudar outras pessoas. Além de ter água para mim, eu ainda arrumo para os meus amigos aqui que precisam também, né? Porque nem pro outro lado lá não dá para cavar cá cima. Então eu tenho aqui ainda cedo água para meus amigos também ainda. A comunidade São Francisco do Mainã está cercada por lama. Somente embarcações pequenas, conduzidas por quem conhece bem os caminhos do rio na vazante, conseguem chegar. As outras maiores, como o barco escola, estão assim, atoladas no que na verdade é o fundo do rio. E não há previsão de quando elas vão poder navegar pelas águas de novo. Desde o começo da semana, o Cícero, de 14 anos, está sem aulas. A mãe dele, a dona Cerise, contou que não consegue mais levar o filho para a escola. Porque tem muita lama, né? É muito difícil de conseguir os alimentos para casa. Eu mesmo, daqui para o dia 30, eu acho que eu não vou fazer nenhum tipo de compra. Não dá mais para ir. Quem enfrenta dificuldades para ter água potável, alimentos e acesso a serviços básicos só espera por ajuda. Nós estamos aqui em isolamento praticamente, apenas algumas pessoas têm saído e a gente ainda não recebeu nenhum tipo de ajuda, nem com alimentos, nem com água potável, nem com algum tipo de benefício. Seu Francisco vive aqui desde que nasceu. Ficou impressionado com a velocidade com que a água desceu e está preocupado. Em 10 dias de setembro, secou o que tinha secado ao mês de agosto todinho, né? O rio, a água se acaba e aí o meio de transporte também, né, se acaba também. E a seca fez o rio Madeira, em Rondônia, atingir o menor nível da história. O cenário é preocupante. O nível do rio Madeira nunca esteve tão baixo. Em 24 horas, o rio secou 10 centímetros e atingiu a cota de 1,19 m. A Defesa Civil começou a levar ajuda para os ribeirinhos do Baixo e Médio Madeira.
na divisa de Rondônia com o Amazonas. Levamos auxílio social já para essas famílias, então já começa a dar uns impactos muito grandes para nós. Essas famílias, são 700 famílias, se tornando 4.000 ao todo. A seca do Rio Madeira reflete no fornecimento de água de Porto Velho. A Companhia do Estado enfrenta dificuldades para abastecer as zonas sul e leste da capital. A seca também atinge rios menores, no interior do estado. Quando se fala a nível de estado, também a preocupação aumenta mais ainda, porque lá os mananciais não temos grandes leitos como o Rio Madeira. Então, em muitos municípios, por exemplo, de Espigão do Oeste, Rio Palmeiras, também bastante prejudicado, o leito do rio bastante assoreado. Por causa da seca, os portos operam com volume bem abaixo da capacidade normal. E o transporte de cargas entre Rondônia e o Amazonas está comprometido. Hoje, as empresas de navegação já têm tido bastante reflexo no sentido de aumento do tempo de navegação até Manaus, por exemplo, Eles ainda estavam conseguindo carregar nas balsas maiores cerca de 1.000 toneladas por embarcação. Ainda continua nessa quantidade, porém, o tempo de viagem ele está um pouquinho maior, 2 dias a mais, depende muito dos pedrais durante a navegação do Madeira. Nós estamos no meio do Rio Madeira, a aproximadamente 20 quilômetros de Porto Velho. Esse é o primeiro trecho do rio que apresenta dificuldades para a navegação. Como a gente pode ver, por aqui, muitos bancos de areia e pedras pelo caminho, o que coloca em risco a navegação. A Marinha proibiu a navegação noturna. Todos os dias, a Companhia dos Portos fiscaliza o tráfego na hidrovia do Madeira, que também é muito usada pelos ribeirinhos. Nós abordamos as embarcações também pequenas e lembramos aí a importância do uso do colete salva-vida e com a baixa, com a seca do rio, algum obstáculo, pedrais, bancos de areia podem não ser visíveis. Então a gente sempre recomenda aí verbalmente diretamente para os ribeirinhos. No sul tem alerta de temporal. A previsão é de chuva mais intensa em Santa Catarina no fim de semana. Uma pessoa morreu no estado e a festa alemã Oktoberfest foi suspensa pela primeira vez na história. Olá, segundo a Defesa Civil do estado de Santa Catarina, há a possibilidade de chuvas intensas no estado entre a sexta-feira e o domingo. Com isso, o rio Itajaí-Açu, que corta toda a cidade de Blumenau, pode subir aos níveis de 10 a 12 metros. Caso isso aconteça, também segundo a Defesa Civil, cerca de 600 ruas do município correm o risco de alagar. Por conta dessa previsão, comerciantes de toda a região central do município passaram a manhã e a tarde de hoje esvaziando seus comércios para subir os produtos para os estoques nos segundos andares dos prédios ou mesmo em depósitos em outros endereços. Essa previsão fez com que a segunda maior festa alemã do mundo e a maior das Américas, a Oktoberfest de Blumenau, fosse suspensa. O evento está pausado a partir de hoje e pode ser retomado na quarta-feira da semana que vem, se as condições do tempo e da cidade permitirem. A festa, por conta disso, ganhou uma semana extra. O evento terminaria no dia 22 de outubro e agora deve terminar no dia 29. Felipe Salles para o Brasil TV. As mudanças climáticas têm afetado a saúde das pessoas. Uma hora faz calor, outra hora faz frio. Isso contribui para o aumento das internações por bronquite e também por asma. O ar seco sempre provoca crises no pulmão da Matilde. Ela não pode descuidar da rotina de preparação dos ambientes na época de baixa umidade. É assim desde quando era criança. Ainda hoje, com asma, as mudanças de temperatura também intensificam os sintomas. De pequena eu tive bronquiolite e eu tive algumas pneumonias por conta disso. E agora eu tenho a bronquite, É tratada como bronquite, então eu faço um tratamento contínuo sempre que chega o inverno. Muito frio, a mudança de tempo, sempre que esfria ou que fica seco, também ataca. A asma está levando mais gente para leitos de internação em Bauru. As unidades com atendimento pelo SUS registraram um aumento de quase 90% dos casos do primeiro semestre de 2022 para o mesmo período deste ano. Foram quase 100 casos a mais. Os dados são do DataSUS e indicam que as internações por bronquite aguda ou bronquiolite também aumentaram mais de 20%. O Hospital Estadual de Bauru internou 112 pessoas com alguma dessas 3 doenças que afetam o pulmão.
E a causa observada por aqui vai além do problema com o clima. Nesse período, uma grande aliada na prevenção dessas doenças saiu de cena. A máscara, que evita transmissão de vírus e bactérias, também é uma importante ferramenta contra bronquite. E a queda no uso dela influenciou nas internações, segundo os especialistas aqui do hospital. A gente supõe que tem duas coisas importantes que podem acontecer nesse período que a gente está. As mudanças climáticas, que estão sendo bem intensas aqui na região de Bauru, que a gente vê que tem oscilações muito grandes de temperatura. Tem dia que amanhece muito frio e durante o dia vai esquentando bastante e chega à noite novamente cai a temperatura. A outra coisa é a umidade do ar, que abaixou muito nos últimos meses e isso acaba agredindo também o sistema respiratório. Asma e bronquite podem levar à insuficiência respiratória e parada cardiorrespiratória sem o tratamento adequado. Alexandro vai iniciar essa fase de recuperação depois de dias difíceis. O vigilante teve uma inflamação no pulmão, ficou internado e passou por cirurgia. Agora pretende reforçar os cuidados para não precisar mais de um leito. Cuidar melhor da saúde, né? Que a idade passa e não vê. E quando ela vem, é triste porque só quem sofre, quem sente na pele mesmo que está passando, quem passou por isso, quem está passando, que vai saber como é que é. Ainda falando de saúde, as quedas podem ser muito perigosas, principalmente para os idosos. Exercícios físicos são essenciais para fortalecer os músculos e melhorar o equilíbrio. 81 anos e cheia de força. Quem vê Dona Claudete assim não imagina que ela mal fazia as atividades corriqueiras. Eu tinha dificuldade de fazer as coisas, né? E principalmente assim, andar dentro de casa, que eu moro em primeiro andar, para subir escada, tudinho. Mas depois que eu estou aqui, graças a Deus melhorou tudo. A turma de exercício funcional do curso de Educação Física da UFPE, a Universidade Federal de Pernambuco, treina para a vida. Os circuitos simulam atividades do dia a dia, como subir escadas, sentar e levantar de cadeira ou sofá. É para fortalecer os músculos e ter autonomia e autoconfiança. Eu me sinto bem, eu faço tudo, faço todas as minhas coisas sozinha, ando para tudo quanto é canto. Passeio, vou para festa de dança, danço, faço tudo. 40% dos que passaram dos 80 anos de idade sofrem com quedas todos os anos, de acordo com o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. Depois de cair, é comum a pessoa idosa precisar de cirurgia. Nesta fase da vida, a recuperação costuma demorar mais e ainda tem as sequelas. Evitar os acidentes deve ser uma preocupação constante. O idoso vai perdendo a massa muscular e ele vai ficando mais frágil. Os ossos ficam mais frágeis e os acidentes acontecem quanto mais mente. Não pode ser feita a atividade sem orientação de um profissional para evitar acidente, porque a educação tanto ela é boa quanto ela pode machucar. As lesões acontecem num piscar de olhos. Eliane teve glaucoma e perdeu a visão de um dos olhos. Começou a fazer atividade física há 1 ano e está recuperando o equilíbrio. Eu me sinto bem, né? Não tenho nem mais medo de ir, porque antes eu, sem ter segurança, eu ficava com medo de vir e fazer os exercícios. Agora não, me sinto bem, tenho vontade de vir para fazer. Subir e descer no meio-fio é para ter reflexo se pisar em falso. Para abrir a última gaveta ou pegar algo no chão, tem que abaixar. A abertura de pernas é pensando num eventual escorregão e diminuir as lesões. Se tropeçar, que seja com jeitinho. Eu escorreguei, eu vinha na ladeira que não era calçada, ladeira de barro, né? Aí quando eu coloquei o pé, escorreguei, ia caindo com uma bacia, né? No chão. Aí eu peguei e coloquei o joelho, que aqui tinha um exercício que ensinava as pessoas a cair. Ensina muita coisa como é que dá pra gente ir controlando as quedas que tem por aí. Vai com calma, vai com cuidado. Começou hoje a mais longa das procissões do Círio de Nazaré em Belém.
A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré deixou pela manhã a Basílica Santuário. Mais cedo, uma missa foi celebrada para dar início a essa procissão chamada Romaria do Traslado. A Basílica ficou lotada e muita gente acompanhou a saída da imagem aqui da Praça Santuário. A expectativa é de que 1.300.000 fiéis participem da procissão. A avenida que leva a padroeira dos paraenses está percorrendo um trajeto de 53 quilômetros, passando por 2 cidades da região metropolitana de Belém. Ao longo desse percurso, Nossa Senhora de Nazaré recebe homenagens em hospitais, escolas, igrejas. Muitos fiéis também esperam a passagem da padroeira em frente de casa ou acompanham correndo ou de bicicleta. Essa romaria costuma durar mais de 10 horas e só deve terminar à noite. É só o início de uma maratona de procissões que seguem até o domingo, quando mais de 2 milhões de pessoas lotam as ruas da capital paraense. Fábia Cepeda para o Brasil TV. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma excelente noite para você e um fim de semana melhor ainda.